Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutor, olá, doutora. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico Sem Jaleco. A convidada de hoje é a doutora Mariana Loures. Ela é médica formada pela PUC Campinas, atualmente fazendo residência R3, né, Mari? Também pela PUC em pediatria. E, bom, hoje a gente vai falar da jornada dela aqui, mas vamos dar o foco em médico militar. A Mari, ela teve uma experiência de 2 anos na Força Aérea Brasileira, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos passar também aí por esses anos já na residência dela e saber um pouquinho mais. Eu sou a Ana Arnosti, host deste podcast, junto com meu marido, Arthur Adam. Oi, Arthur. Olá, bora para mais um episódio. Bora! Já vou quebrar protocolo aqui, Mari. Já vou chamar você de Mari Loures, tá? Como se fôssemos mais íntimos e realmente somos, né? Ou nós vamos falar também sobre Tenente Mariana Loures, né? Talvez aqui, vamos... Teve essa fase, né? Ficou ali uns anos atrás. Para vocês é Mari, mas teve essa fase, sim. Querida, muito obrigado, tá? Por você estar aqui hoje. E de antemão, como chama sua mãe mesmo? Viviane. Viviane. Eu quero mandar um beijo para você, Viviane. Estava aqui nos bastidores conversando com a Mari. E eu até falei para ela que eu ia tentar segurar a emoção quando falasse sobre isso. A nossa relação começou em 2021, quando sua mãe fez contato comigo. Acho que na ocasião ela me procurou, me encontrou no Google. E por coincidência, era o início da GX-Med. Então a GX começou ali em meados de... Se eu não estou errando data aqui, foi em novembro de 2021. Você se formou em 2021, então certamente ela me procurou ali. Ela foi uma das primeiras que me contactou pelo Google, né? E depois eu acabei te conhecendo e assim, talvez você e sua mãe não tenham a dimensão do que vocês representam para a minha empresa, que é a GX-Med Contabilidade. Eu falo que tanto você como o Thiago Solisco, que eu ainda vou trazê-lo aqui, está fazendo psiquiatria, vou trazê-lo aqui também. Vocês são as 2 pessoas ali que me abriram as primeiras portas e através disso eu consegui atender um monte de amiga sua, amigo seu lá da PUC, enfim, você abriu a porta da PUC para a GX-Med, para mim, então você é extremamente importante e inesquecível e a GX ela deve muito a você, eu espero retribuir tudo que você fez pela gente, eu espero retribuir ao longo desses próximos anos, espero que nossa relação esteja só no início, tá? Obrigado por você estar aqui. Obrigada, e obrigado por tudo que você fez, você e sua mãe. Eu que agradeço, né? Eu sempre falo que isso tudo aconteceu de forma natural, na verdade, né? Porque eu vi a qualidade do trabalho de vocês, que foi o que eu estava contando agora, né? Pedi para minha mãe fazer uma seleção para eu escolher meu contador e logo de cara, assim, ela conversou com o Arthur e falou, esse cara é bom. E olha que eu estava aprendendo, aí naquela época eu estava aprendendo sobre a medicina, né? Aí eu liguei, conversei e desde então a GX nunca me deixou na mão. Então, assim, recomendar vocês, falar bem de vocês é muito natural, porque é justamente o que eu sinto e o que eu vejo do trabalho de vocês. Muito obrigada. E eu que te agradeço. E é um prazer estar aqui hoje. Obrigadão, muito obrigado. Lembrando que a GX é patrocinadora oficial desse podcast. E, Mari, a gente quer saber a sua jornada, como foi e até onde, até chegar na medicina. Conta um o que está por gente. Trás, né? Porque antes até da gente chegar no tema central, que é o médico militar, que acho que gera muita dúvida, né? Inclusive, muitos me perguntam sobre carreira. Arthur, quanto ganha? Como funciona? Né? Do ponto de vista da contabilidade, óbvio. Mas a gente queria entender primeiro quem é a Mari, né, sua jornada, e pode voltar lá, por que medicina, onde você se descobriu médica, por que pediatria, né, você está fazendo R3 em pediatria, enfim, conta um pouquinho de quem é a Mari. Bom, eu acho que assim, desde a jornada da escolha da medicina, eu sempre tentei fugir, né? Eu tentei fugir da pediatria também depois. Por causa de dinheiro ou não? Não foi por causa de dinheiro. Até porque, né, eu tenho a GX pra me ajudar. É isso aí, ótimo. Aí, não tá nada combinado. Mas eu
quando eu era novinha, eu tinha muita dúvida, né, do que fazer. Minha família é inteira de advogados, então, assim, não tem nenhum médico. Agora estão começando a surgir alguns. Você que é... Mas, assim, até de família distante, primos distantes, assim, ninguém nunca tinha seguido a carreira médica, né? Então, não era alguma coisa que eu pensava muito, que eu tinha muito convívio. Era aquela coisa que eu falava quando eu era bem criancinha pro meu pediatra, brincava que eu ia trabalhar com ele, depois ficou no esquecimento. Eu pensava em várias outras profissões e a medicina ficava ali de lado. Passou pela cabeça ser advogado ou não? Passou. Pressão da família, né? Passou. Não, na verdade, a família era meio contra eu fazer direito. Até o dia que eu falei que eu queria medicina. Aí eu falei que eu queria medicina, minha mãe falou, mas meu Deus, você não queria fazer direito? Olha! Foi uma porque ela surpresa. assustou, a minha família toda foi pega de surpresa, né? Exatamente porque eu não falava. Eu era uma boa aluna na escola, assim, levava as coisas com tranquilidade. Nunca fui de estudar muito, porque dava certo estudando o básico. Então eu não Você tinha. era do fundão? No começo eu era das primeiras carteiras. Depois eu migrei pro fundão. Mas no fundão com nota boa, né? No fundão com nota boa. Beleza. Eu brinco com um colega que depois, inclusive, foi pra PUC. Ele é médico hoje pela PUC também. E eu brinco que ele que tinha me transformado da turma do fundão, porque ele sentava na frente para as professoras ficarem de olho, né? E ele me atordoava tanto que eu preferi fugir pro fundão. E aí sentei lá no fundo e nunca mais saí. Gostou? Mas ia bem. Gostava de conversar de vez em quando, mas eu ia bem, né? Prestava atenção na aula. E aí, assim, era muito, muito fácil. Eu não tinha esse hábito de estudar muito. E aí eu era muito em dúvida do que eu queria fazer. Chegou na época, eu sempre conto essa história, né? Chegou na época do vestibular, eu tava colocando um curso em cada lugar. Porque eu não sabia. Eu falava, talvez eu queira direito, talvez eu queira relações internacionais. Minha mãe mandou, não, né? Não. Tá. Eu tava ali meio indecisa. No ensino médio, eu fiz técnico em comércio exterior, né? Legal. Então, assim, tinha tido contato com algumas coisas que eu tinha gostado, outras que eu falei, não quero de jeito nenhum. Então, assim, eu sabia que eu não queria trabalhar numa empresa, não fazia muito meu tipo, não era muito meu perfil. Mas gostava, assim, da parte do direito, que a gente tinha tido contato, das relações internacionais. Só que eu gostava muito de biologia também. Então eu pensava, e se eu fizer biologia marinha, porque eu gosto de praia? Boa, somos duas, hein? Então, assim, era uma coisa em cada lugar que eu tava pensando. E eu era aquela pessoa que ficava pesquisando sobre as universidades, então eu falava, porque a USP é bom em tal curso. Porque a Unicamp é bom em tal curso. E eu tava muito nessa onda. Só que na época que realmente chegaram as inscrições do vestibular, eu assustei, porque eu percebi que eu não sabia o que eu queria da vida. E aí... Tem que decidir tão cedo, né? Tem que decidir Esse é um cedo. problema, né? Exatamente. E aí, nessa hora, eu falei, meu Deus, eu tô colocando uma coisa em cada lugar, eu nem sei o que eu quero, e se eu passar pra qual eu vou, né? Aí, fui fazer uma coisa que eu faço muito até hoje, que... Praia. Não, desabafar com a minha avó. Às vezes é desabafar com a minha avó na praia. Boa. Como Mas perfeito. fui desabafar com a minha avó, que ajudou aí na minha criação desde sempre, né? Eu moro com ela. E Como ela aí, Fátima. Aí eu cheguei pra ela, vó, já com o olhinho, né? Cheio de lágrimas. Vó, eu não sei o que eu quero fazer. E aí ela me deu um sermãozinho, né? Porque é com amor, mas tem os sermõezinhos. Sim. Aí ela falou assim, não, que você tá escolhendo universidade... você tem que escolher o curso, você tem que ver o que você quer fazer, e se você tiver que ir do outro lado do país, você vai? Aí eu parei, fiquei pensando, e assim, confesso que às vezes a medicina dava uma passadinha, assim, pela minha cabeça, e eu deixava ir embora. Porque justamente por eu ter lidado fácil com a época da escola, ia bem nas provas e tudo, eu não tinha muito costume de lidar com frustração. E eu sabia que ia vir aí uma enxurrada de frustrações. Ia começar no vestibular a primeira, né? Porque eu não tinha me preparado. Então, eu sabia que ia ser frustração no vestibular, ia ser frustração durante a faculdade, né? Porque tem os choques de realidade, é uma faculdade difícil. Todo mundo que vai fazer medicina é inteligente, se esforçou, né? Então, assim, eu tinha muito medo disso tudo.
E depois da profissão, né? Eu falava, meu Deus, imagina eu errar um diagnóstico, eu perder um paciente. Eu achava que eu não ia saber lidar com tudo isso. Então, assim, a cada sinalzinho de querer medicina, eu deixava passar. Tava ali, era uma chama que tava ali. Não, vamos, deixa eu abafar. E o engraçado, né? Parênteses. Meu avô, quando eu era mais nova, eu perdi meu avô com 16 anos, né? E ele era minha figura paterna, assim. Ele era o amor da minha vida. E quando eu tinha nossa, acho que uns 10 anos, eu era novinha, a minha escola completou 125 anos, alguma coisa assim, e daí tinha uma canetinha, edição especial, assim, essas canetas, né, de vô, que eles gostam, mais chiquezinhas. E aí ele comprou, deu pra mim, vinha na caixinha e tudo, e ele falou, pra quando você for doutora. Nossa. E eu falei, vô, que doutora? Não quero ser doutora. E engraçado que isso, assim, ficou deletado então, na minha cabeça. Mas ele colocou doutora como se fosse advogada ou doutora já pensando doutora em... médica? Né? E aí... Era branquinha. Eu, assim, deletei da minha cabeça e eu só fui lembrar anos depois, justamente nessa fase, né? Que ele lançou essa e eu, vô, e eu, né? Sempre, não, vô, imagina, vô. E ficou ali, adormecido. E eu acho que muita da minha vivência de ter perdido o meu avô também foi me levando para esse caminho. Eu até falo que foi o episódio mais triste da minha vida, né? Mas eu acho que foi o que mais me fez crescer e fez tomar coragem para muita coisa. E me fez escolher o caminho que eu escolhi. Porque uma vez eu vi uma palestra de um estudante de medicina, na época que eu estava no cursinho, e ele falava que muitos dos médicos tinham alguém no passado que eles gostariam de ter conseguido salvar, né? Então, assim, o meu interesse pelos assuntos médicos... E foi uma doença, ele teve... Foi. De uma doença, ele teve câncer. Câncer. E meu interesse, assim, por assunto médico, por corpo humano, surgiu aí nessa época. Mas era aquela coisa, igual o interesse pela biologia no todo ali, no contexto de ensino médio e tudo, né? Então eu deixava quieto, medicina não. Adorava as aulinhas de corpo humano, mas não, medicina não. E aí eu tive essa conversa com a minha avó e eu pensei, fiquei lá matutando, né? Aí cheguei pra ela e falei, vó, decidi, vou prestar medicina. E quase infartei a família toda, né? Porque ninguém esperava. E eles tinham muito essa visão também de, nossa, ela vai sofrer. Então, a minha avó ficou meio estranhando, né? A minha mãe já perguntou, nossa, mas não era direito? Elas ficaram com muito medo que eu sofresse nesse percurso, no processo, né? Tudo. E aí... Tanto que eu falo, que eu também, né? No meio do cursinho é uma época ruim, né? Na nossa vida. Sim. E no meio do cursinho, assim, nos primeiros meses, eu... Também tive um dia que eu tive uma crise que eu achei que ninguém tava me apoiando e tudo mais. E daí minha avó já veio revoltou. Minha avó já veio com as frases de efeito, né? Deixou um cartãozinho pra mim no meu quarto. Que Você consegue, você vai vencer. Não, era que toda manhã o sol nascia e a maioria das pessoas estava dormindo. Era uma ideia assim, de que às vezes nem todo mundo... Sua avó já era moderna, hein? Sua avó, eu tô achando que sua avó é meio coach. A minha avó, ela brinca, ela fala assim, fora Coralina. Ai, sei. E aí, querendo dizer que assim, eu tava me esforçando, talvez eles não estivessem ali aplaudindo, mas eles, estavam torcendo. E aí eu fiz 3 anos de cursinho, aí eu pude ter certeza que eu queria mesmo medicina. Você foi resiliente. Muitas crises nesse meio, é que eu falei, né, eu não tinha o costume de estudar, então assim, acho que os 2 primeiros anos foram para eu aprender a estudar, e o terceiro foi para eu ver ali quais eram minhas falhas e realmente conseguir passar. E o foco era aqui em Campinas mesmo? Era ou eu passava em alguma pública, ou tinha que ser em Campinas, porque minha família é daqui, né? Não ia dar pra morar fora e pagar a faculdade. Tá. Então, era ou algo muito difícil, ou algo um pouquinho mais ok, né? Ainda difícil, mas aqui em Campinas. E aí, passei na PUC. Minha mãe... Primeiro ficou muito feliz, depois ficou desesperada, né? Que ela ia ter que pagar. Porque ela viu a mensalidade. E a minha mãe é guerreira, ela deu conta sozinha, né? Ela bancou sozinha. A gente fez um financiamentinho aí, que eu tô pagando ainda junto com ela ainda me ajuda.
E aí fui fazer PUC. E aí, assim, o começo da faculdade de medicina é meio desafiador, né? Assim, que você ainda não tá no ciclo clínico, não vê tanta graça. Aí você se pergunta, putz, será que era isso mesmo que eu queria? Gera uma dúvida, mas depois eu vi que... Aí vê um monte de notícia aí ao redor, dizendo que vai sobrar médico e não sei. Eu nunca liguei muito Você nunca pra ligou? isso. Ai, melhor Legal. coisa. Nunca Legal. liguei. Mas assim, eu tinha um... Até porque seu parâmetro era advogado, né? Se você... Aí eu tava ferrada, né? Exato. Aí eu... Daí no comecinho eu ficava meio em dúvida, assim, nossa, será que eu vou ser boa pra isso, né? Você tava lá tendo fisiologia, anatomia, dá um pouquinho de medo. E aí depois eu vi que era isso mesmo que eu gostava, né? Conforme foi passando o curso. E não me vejo fazendo outra coisa. É o que Sou você muito- gosta. Você se Eu sou descobriu. muito feliz sendo médica, assim. Eu falo que eu sou a eterna, aquela pessoa, né, que tem a visão meio copinho cheio, sabe? As pessoas falam, não, com os anos você desanima, não vale a pena ser médico hoje em dia. Eu falo, vale. Uhum. Mas pelos motivos certos, né? Então, assim, eu gosto No muito... seu caso é medicina por amor. Medicina por amor. É isso clichê, aí. né? Exato. Mas é É verdade. um clichê, mas eu acho que... Mas eu acho que para ser um bom profissional, você tem que querer, tem que ser por amor. Não, Hoje e em eu- dia, essa questão de status, Uhum. primeiro que caiu por água abaixo, né? A gente já sabe. Então tem que amar. E eu falo, é uma jornada longa, às vezes é chato. Se eu não gostasse muito, eu não ia aguentar. Eu não sei como as pessoas fazem por dinheiro, por outros motivos, que eu falo, gente, É tanta frustração, às vezes né? eu só aguento porque eu gosto muito, Sim, né? sim. Então, assim, tentei fugir da medicina, acabei caindo nela, foi a melhor coisa que eu fiz. Se descobriu. Exatamente. Legal. Mari, muito e aí legal. teve a graduação. E da onde veio você seguir a carreira, né, por 2 anos de médica militar? Foi uma vontade? Foi uma oportunidade que apareceu? Da onde veio essa ideia? Como nasceu essa sementinha Acho do que- médico militar na sua vida? Acho que foi um pouco dos dois, né? Ou você só queria aprender vaga Não, eu não de queria. residência? Tanto que o meu primeiro ano eu fui sem vaga, né? Ah, beleza. Mas acho que foi um pouco dos dois. Eu ouvi falar disso na faculdade, porque a PUC é uma faculdade que os homens são obrigados a fazer o processo, né? O processo O alistamento, militar. né? Depois da faculdade. Eu não sei direito, assim, por que algumas faculdades fazem isso e outras não. Ah, então não são em Não todas. são todas, mas Entendi. algumas faculdades de medicina, para os homens é obrigatório fazer o processo depois que a gente se forma. É algo assim, como se aos 18 anos eles não tivessem servido, e aí depois que termina a faculdade de medicina, eles teriam que estar dispostos a servir como médicos. Algo nesse sentido. Talvez um homem saiba explicar essa parte melhor. Porque para nós mulheres é voluntário, né? E como a PUC era uma faculdade assim, então desde cedo eu comecei a ouvir muita história. Às vezes tinha aquele veterano que se formou e foi servir. Então, assim, fui vendo, fui achando legal, interessante. Não sei porque botei na minha cabeça que eu gostava da Força Aérea. Assim, meio sem motivo. Legal, diferente, né? Acho que por essa questão do diferente também. Também cogitei Marinha, mas na minha época a gente não podia servir na Marinha como mulher temporária, só Olha. de carreira mesmo, né? Que daí esse processo que a gente faz depois da faculdade de medicina é para você entrar como um oficial médico temporário. Então você pode ficar no máximo por 8 anos, né? E aí para os meninos era obrigatório, então a gente desde cedo foi ouvindo, aí no último ano eles vão lá. No caso, a gente estava na pandemia, né? No meu último ano. Então, não teve a palestra presencial, mas teve online. Aí tem palestra com alguém do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Eles falam um pouquinho das forças, falam como vai ser o processo. E aí fica aí, né? Para os homens, obrigatório. E para as mulheres que tiverem interesse, aí a gente pode também aplicar para esse processo. Inicialmente, você aplica geral, né? É um processo só para as 3 forças. E aí, depois você escolhe pra onde você vai. Depois da funila, então é um geral e depois... É um geralzão. Aí tinha algumas diferenças, por exemplo, quem queria servir só exército, sabia que queria exército,
Não precisava ir até São Paulo fazer uma inspeção de saúde lá, que é específica, que a gente faz no HFASP, né? Que é da Força Aérea. Quem queria Força Aérea ou Marinha tinha que ir lá para o HFASP fazer essa inspeção específica. Aí eu pensava na Força Aérea ou no Exército aqui em Campinas mesmo. Ou se fosse para sair de Campinas, Força Aérea. Marinha eu já vi que não ia rolar. Não ia dar. Aí, na minha época, a gente fazia uma prova. Agora parece que mudou, tem questão de currículo. Então, existe um processo seletivo mesmo. É um processo seletivo mesmo. Tá. Aí, parece que hoje em dia eles avaliam currículo, não tem mais essa prova. Mas você, de qualquer forma, acaba com uma pontuação. Na minha época, era só a prova, a gente não mandava currículo. Era só com base na prova. Hoje em dia, acho que é só o currículo. E aí, com base na sua pontuação, existe um leilão de vagas, né? Os melhores classificados podem escolher antes, onde eles querem servir. E aí... Onde e o quê? Se é na Força Aérea, se é no Exército? Sim. Geralmente são 2 dias diferentes. Que daí eu vou chegar na Força Aérea fazendo as vias para dar certo, né? Força Aérea não. Foi Deus, eu acho. Mas assim... Tem um dia que foi no meu ano, né? Um dia era o leilão das vagas do Exército e no dia seguinte das vagas da Força Aérea e da Marinha. E aí eu fiz essa prova, é uma prova, graças a Deus não tem mais, né? Porque ela era bem doida, assim, caiu umas coisas assim que a gente não tava tão acostumados para estudar na prova de residência, que a gente nessa época já tava estudando e tudo, mas era uma prova bem diferentona, assim. Então, você meio que saía dela sem saber se você foi bem, se você não foi. E eu não fui muito bem. Aí eu falei, putz, não vai rolar Força Aérea, né? Porque daí eu falava com o pessoal dos anos anteriores. Geralmente, Força Aérea, Marinha e as boas localizações do Exército exigiam notas muito altas. Então, tinha que ser quem tinha arrasado na prova. E aí eu falei... Mas bem concorrida também? Muitos candidatos? Era. Então, mas as coisas mudaram. Tá. Boa. Aí né, assim, era muito difícil alguém ser chamado, convocado obrigatório, porque geralmente as vagas preenchiam de voluntários, né? E aí tinha esse padrão de algumas vagas serem mais concorridas. Aí eu vi minha notinha ali, meia boca, falei, nossa, não vai dar nem pra Força Aérea, nem pra Campinas, né? Não vai rolar. E no dia que eu fui fazer minha inspeção de saúde, eu tava com o meu grau errado. E aí, o colega sacana, né, me reprovou na parte do oftalmo, por causa da minha miopia. E assim, uma coisa à parte, eu fiquei meio indignada, porque teve um amigo meu que esqueceu os óculos e errou tudo. E ele foi aprovado, e eu não, eu errei meio tudo, assim, metadinha. E fui reprovada, Como né? assim, né? Exatamente. Aí eu falei, bom... Não era pra ser, né? Eu sou muito dessa ideia. Tudo tem que ser na hora certa, do jeito certo. Só que aí foi na hora certa, do jeito certo. Eu tinha sido reprovada, minha nota tava ruim. Falei, não vai rolar, deixa quieto. E aí o primeiro dia de leilão foi do Exército, né? E a galera, acho que ficou assim, num nervoso de, eu preciso de uma vaga boa. E eu tinha vários amigos que pensavam em servir na Força Aérea, por exemplo. Só que eles acharam que a nota tava assim... mais ou menos, talvez role, talvez não role, e eles já quiseram garantir vaga boa do Exército. E eu acho que muita gente pensou assim. E aí, preencheram as vagas do Exército, chegou no segundo dia de leilão, não tava preenchendo nem Força Aérea, nem Marinha. E eu tinha sido reprovada na minha inspeção de saúde, então não tinha... Eu tive um amigo que pegou o carro, correu pra São Paulo, porque ele achou que pra ele não ia rolar também. Aí ele correu, falou assim, não, vou lá. Aí, porque tinha os horários, né? Tinha de manhã e à tarde, era dividido, assim, não lembro se por nome, por nota. E aí ele tava à tarde, ele nem ia, porque ele achou que não ia rolar. Aí o pessoal que foi de manhã falou que tava sobrando vaga, ele falou, eu vou. E eu falei, nossa, eu não pedi recurso, né? Tá bom. Aí a galera foi e pela primeira vez, assim, acho que, pelo que o pessoal falava, acho que em uns 8 anos, assim, sobrou vaga. Nossa. Caraca, na parte que era mais concorrida. Força Aérea e Marinha. Exatamente, sobrou vaga. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de poder concorrer.
Daí eu falei, não, vou pra São Paulo. Fiquei tentando ligar. Aí na época eu tava fazendo prova de residência. Então tinha dia que eu tinha prova, né? Tinha entrevista, essas coisas. Aí eu falava pra minha mãe, ó, tem que ligar no horário tal, mas você finge que sou eu. Pelo amor de Deus. Você já teve os dados. Ela tinha todos os dados. Eu falava, pelo amor de Deus, não vai falar que é a mãe ligando, né? Na Força Aérea, pelo amor de Deus. Será que foi ela que ela se passou pelo nome dela mesmo? Será que ela se Não, ela fingiu que era eu. Era Mariana. Mariana foi insistente, ligou várias vezes. Entendi, Eu liguei. Eu liguei e minha mãe ligou também. Uhum. Aí ela ficou lá tentando. E aí, cada lugar que ela falava, jogava ela pra falar em outro lugar. E eu lá na prova não tava nem sabendo de nada. Aí eu saí da prova, tipo, mãe, e aí? Aí ela, não sei se vai dar certo. Eu tentei falar em tal lugar. Aí eu falei com tal pessoa que me falou que talvez fosse bom você ir lá pessoalmente. Isso era uma sexta-feira. Aí eu falei, putz, vou segunda já, né? Só que eu tava de plantão no domingo. Aí eu falei, nossa senhora. E era comecinho da vida de plantão, né? Hoje em dia a gente trabalha 1000 horas e tá acostumado. Mas comecinho da vida de plantão você fica cansado. Sim. Aí eu, nossa mãe, eu vou segunda, mas tô de plantão dela. Não, eu te levo. Aí chegou segunda, saí do plantão às 7, minha mãe já tava me esperando. Fomos pra São Paulo. Deixei ela de castigo, né? Porque ela gosta de resolver as coisas. Deixei ela de castigo. Falei, mãe, eu vou resolver, você fica aqui sentadinha. Aí eu fui lá, falei, olha, levei... Isso eu tinha achado a receita do meu oftalmo, né? Que eu acompanho. Porque depois que eu fui reprovada, eu falei, gente, não é possível. Aí que eu fui no oftalmo e vi que meu grau tava errado. Então eu tava com a receitinha recente dele. Aí eu cheguei e falei, fui reprovada na parte do oftalmo, mas tô aqui com a minha receita, tava errado o meu grau. Queria ver, eu sei que já foi o período, né, de recurso, mas eu sei que sobraram vagas e eu queria muito servir. Aí eu lembro dos soldados lá, eles ficavam me olhando com uma cara achando que eu era uma maluca. Eles falaram assim, um deles falou, né, o da recepção, nossa, mas você quer muito servir, né? Aí eu falei, quero. Aí ele me julgou um pouquinho. Aí eu fui lá, passei, né, com os médicos lá de novo, viram minha receitinha e tal, aí liberaram pra eu tentar. Aí tinha o dia que ia ter as vagas remanescentes. Fui lá, também de pós-plantão, mas nesse eu fui de carona com os amigos. Essa mãe ficou esperando. Aí fui lá, deu certo. Consegui minha vaga. E aí eu falei, né? Novamente aquela coisa de que era pra ser. E eu queria muito, assim, independente... Eu não sabia se eu ia passar na residência ou não. E na época eu prestava cirurgia. Olha, nem. E aí eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu já tinha decidido que passando ou não passando, eu queria servir um ano pra ter essa experiência. E aí fiquei na parte da residência, fiquei na lista de espera de um serviço. Fiquei em 10º, achei que ia rodar, mas não rodou, porque eram só 3 vagas, então rodou pouquinho. E graças a Deus, depois eu vi que não rodou. Que depois você foi descobrir a pediatria. Porque depois eu descobri que eu queria fazer pediatria. Que aí foi o segundo tour, né? Chegaremos Tudo lá. foi encaixando, né? Tudo foi encaixando. Tudo do jeitinho que tinha que ser. E pela Força Aérea, onde que você ficou? Fui pra São José dos Campos. Bom lugar, né? Bom lugar. E era o lugar, assim, que eu tinha vontade de ir. Nossa. No dia de ir lá pra pegar a vaga, né? Eu até fiquei um pouco em dúvida. Porque tinha São José dos Campos e Guaratinguetá. E eu tinha um conhecido que tinha servido em Guará. E tinha gostado muito. Falou que a cidade era boa. Mas é longe, hein? Era tranquila pra morar, assim. Não tem nada, né, em Guaratinguetá. Mas, assim, era uma cidade... Era mais barato e tudo mais. E ele gostou muito de servir lá. E aí eu fiquei meio mexida. Mas eu falei, não, São José é uma cidade melhor, pertinho. Dá pra eu voltar de final de semana, né? Aí eu fui pra São José. E como era a sua rotina lá, Mari? O que você fazia? O que um médico faz na Então, Força a gente Aérea? chega, aí nos primeiros 2 meses a gente esquece que a gente é médico, né? Eles falam isso. Varia um pouco, né, de força para força. No exército é um tempo menor, na marinha não sei. Eu tenho muitos amigos que serviram no exército, mas na marinha eu não tenho, assim, ninguém que eu converse muito. Mas
Aí, na Força Aérea, são 2 meses completinhos que você esquece que você é médico e você fica fazendo a gente chama, é um estágio de preparação, né? É o ESEC. Preparação física ou não? Também. Ou mental? Também. Não, mas é para você conhecer o funcionamento, né? Como funcionam as coisas. Então, tem muita aula teórica. Parece que você voltou pra Aula faculdade. teórica do quê? Não de medicina. Não. Era É do funcionamento da Força Aérea. Então, você tem aula teórica de como funcionam as leis militares, aula teórica de como. Daí você tem também as aulinhas práticas, né? Tem aula. Daí você vai fazer aula teórica, sei lá, das nomenclaturas, né? Das Sim. patentes. Aula teórica de armamento. Você chegou a ter que pegar numa arma, aprender a atirar, isso Aprendemos. tudo? Caraca! Aula teórica, né, da Ordem Unida, que é quando a gente entra em forma, né, e tem os movimentos e tal. Então, você tem a teoria de tudo, e aí algumas 2 coisas... meses. 2 meses. Chato ou não? Chato. Falar que é chato. Dá vontade de desistir. Era meio... Não dava vontade de desistir, porque você tá naquela empolgação inicial. Se É. fosse em outro momento, eu acho que daria. Mas como você Porque você acabou sabe que tem data fim, Você né? começou... Vai acabar. Você acabou de entrar lá, você queria muito, então você tá empolgado, né? Sim. E você sabe que vai Mas, acabar, assim, né? Tipo, são 2 meses. Depois Eu não lembro se a gente entrava às 7 ou às 8 e até umas 5 da tarde, aula teórica, com a pausinha ali pro almoço. Olha. E aí, mais pra frente, desde o começo tem a prática, né, da atividade física. Aí depois começa a Ordem Unida, que é entrar em forma, tudo. E aí depois tem, de parte prática também, a questão de armamento. Mas também é meio intensivão o armamento. Você não aguenta mais ouvir falar de arma. Você fica ali uma semana inteira tendo teórica e prática, e monta a arma, desmonta a arma. Então, assim, é meio cansativinho, é maçante. E aí vem gente de vários setores pra explicar como que funciona. Então, é pra você entender realmente como funciona o todo. E tem coisas que, assim, nem se aplicam tanto a nós, né? Mas você tem que entender o funcionamento. Então, vai lá alguém pra dar aula das funções. É função de oficial de dia. Só que o médico não tira serviço de oficial de dia. O médico, mesmo a gente sendo oficial, a gente só tira plantão, né? Que é médico de dia. Então, por isso que a gente não tira o outro. Mas você Mas tem que você estar lá tem pra que aprender. entender, tem que aprender tudo. Então, é meio que pra você entender o funcionamento. E aí tem a parte... E já é um choque desde o início, choque de hierarquia, assim? De ter aquele negócio de disciplina, hierarquia. Mas assim, a gente tem que abrir um parênteses. Pelo menos na Força Aérea, eles não pegam muito pesado com o médico. Porque eles sabem que a maioria vai lá pra servir 1 ano e vai embora. Então, assim, claro, eles te cobram, né? O respeito, a disciplina, a questão com hierarquia. Mas... eles não pegam pesado, assim. Uhum. Eles só cobram, né, firmes, mas não é nada muito... Muito exagerado. de fazer a gente chorar. Então, eu tinha bastante medo disso. Eu tinha medo, né, que acho que quando você é mulher e vai entrar numa força armada, a gente tem muito medo de ser um ambiente machista e tudo mais. E eu não encontrei isso. Pelo menos lá em São José, né, na Força Aérea, eu não encontrei. Poxa, que relato Inclusive, interessante. me surpreendi muito positivamente, porque eles respeitavam muito. Que até quando a gente vai entrar lá na inspeção de saúde, a gente preenche um questionário das suas expectativas, umas coisas assim. E o que você tinha receio, e eu tinha colocado isso. E foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, positivamente. Mas a gente tem que aprender. E aí, nessa fase inicial... é quando eles ensinam tudo isso, e aí você não tem que fazer as coisas no tempo certo, tem que estar ali no horário certo, tem que fazer um movimento certo, entra alguém na sala, você tem que ficar em pé na hora. Então tinha essas coisas, né? Tem os protocolos. Os protocolos. Que depois no grupo de saúde, né? Que daí a gente chama de organização militar, o lugar que a gente serve. Aí na nossa organizaçãozinha ali do grupo de saúde não era uma coisa tão rígida, mas na época do treinamento é muito rígido. Claro que lá você mesmo, em qualquer lugar que você tá, passa superior do seu lado, você tem que prestar continência, né?
No centro de saúde, no grupo de saúde, a gente sempre tinha passagem de plantão. É uma coisa que todo mundo vê. Num auditório, né, que a gente fazia. Aí também, chegava ali o comandante, todo mundo em pé. Então, mantém algumas coisas. Mas no dia a dia não é tão rígido quanto na época do treinamento. O treinamento é bem certinho. A gente fica esses 2 meses que a gente esquece, que a gente é médico. Uhum. E aí, depois desses 2 meses... E aí, chega no final, a gente faz o acampamento, né? Aí, pra comprovar, aí no acampamento eles pegam um pouquinho mais pesado, mas comparado aos outros acampamentos que a gente ia dar apoio, ainda era mais ok. Ótimo. Mas eles pegam pesado, você tem que ter a cabeça no lugar, acho que esse é o segredo. Que você fala, não, eles têm que fazer isso, não posso desestabilizar. Então eles vão gritar, pedir, dar ordem, você tem que fazer as coisas rápido e tal. Mas se você mantém a cabeça no lugar, você faz tudo certinho e, né, Dá certo. Muito bem, 04. Eu era 04, era por ordem de idade. Então dá certo. É bem legal. E é uma experiência muito diferente, ainda mais a gente tá ali, saindo de 6 anos da faculdade de medicina, prestando prova de residência, só tem isso na vida, é só medicina, aí de repente você sai, por mais que, né, as aulas teóricas sejam mais chatinhas, é muito legal você conhecer gente nova, fazer uma coisa diferente, então é muito empolgante essa fase. E aí, depois desses 2 meses, nós estamos aptos a seguir nosso caminho. Como médico. Como médico militar. Ali dentro, uhum. Exatamente. Aí vai variar muito, né, do tipo de lugar em que você está servindo. Lá em São José dos Campos era esse grupo de saúde. Então, era um espaço que a gente tinha tanto o acompanhamento contínuo do paciente, como se fosse uma atenção básica, né? E tinha uma emergência, a gente chamava de emergência, que seria um pronto atendimento. Uhum. Seria como uma união ali de uma UPA e uma UBS, falando em termos civis, né? Então e daí você poderia trabalhar em diferentes setores. Aí tinha parte também que faz inspeção de saúde, né? E as atividades extras. Mas a gente basicamente era dividido entre o pessoal que ficava na emergência, o pessoal que ficava na atenção básica, acompanhando os pacientes. Aí tinha a galera que ficava na inspeção de saúde, que sempre, né, sempre tem gente indo lá, entrando soldado novo, ou então, né, anualmente a gente tem que fazer a inspeção, então cada pessoa vai numa época ali, a depender de quando entrou, né? Então, tinha alguém responsável por isso. E tinha uma parte que era mais de guias, autorizações, de exames, essas coisas, uma parte mais papelada. Então, a gente era dividido na época nessas funções, né? Não sei como que tá hoje em dia. E aí, todo mundo, além dessas funções, tinha que tirar o serviço, né? De médico de dia, que daí era na emergência. Mas, assim, varia muito. Por exemplo, quem serve no HFASP, em São Paulo, que é um hospital mesmo, que já tem mais estrutura e tudo mais, aí é outro tipo de serviço. Uhum. Lá era desse jeito. Tem lugares que, por exemplo, é só uma basezinha. Da Força Aérea, acho que nem tanto. Acho que São José, Guaratinguetá e Pirassununga, todos são grupos de saúde, mas eu não tenho certeza. E tem o HFASP em São Paulo. Mas eu sei que, por exemplo, no Exército tem lugar que é uma base ali, que aí você acaba indo como médico para fazer inspeção. Uhum. Você não fica tendo esse acompanhamento tão contínuo. Aí varia o tipo de população que você atende, né? Porque você atende os militares e os dependentes. São José dos Campos é uma cidade que a galera gosta de morar depois que tá na reserva, né? Porque é uma cidade boa, alguns já serviram lá ou não, é perto de praia, é perto da montanha. Então, assim, a gente tinha uma população mais velha também, não era só os que estavam servindo. Uhum. Então, eu ficava no setor da atenção básica, né, no meu dia a dia. Então, eu acompanhava muita gente mais idosa, né, que era gostoso também. Sim. Bom, a pediatria, ela nasce aí dentro ou não? Mais ou menos. Nasce não tanto dentro da Força Aérea, mas nessa época, né, paralelo, porque
a gente acaba dando plantão por fora também, né? E assim que eu me formei, eu comecei a dar plantão de clínica e alguns de pediatria também. O que hoje talvez eu ache um pouco de loucura. Mas na época, assim, eu sempre, claro, eu via se era algum pediatra junto comigo, nunca pegava sozinha, porque eu tinha medo, né? Também é uma responsabilidade. Aí eu via se tinha algum pediatra mais velho, experiente lá, como outro plantonista, e pegava o plantão. E aí eu via que eu gostava muito de atender criança. Na época da faculdade, eu até, assim, fiz coisas, né? Eu fui em congresso de pediatria, fui da liga de pediatria. Não era uma coisa que, de repente eu comecei a gostar. Eu gostava. Mas eu tinha muito a ideia de que, eu gosto de criança, mas acho que não de trabalhar com isso, não ser pediatra, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar mesmo, dar plantão mesmo, e eu via que eu levava jeito, as mães ficavam felizes. Aí eu falei, cara, isso é gostoso. E fui gostando. E aí chega naquela parte, né, do graças a Deus eu não passei em cirurgia. Porque mesmo sem ter passado, eu fiquei totalmente diferente. E eu fiquei numa crise existencial muito louca, porque eu não conseguia nem estudar. Primeiro que eu tava também cansada ali da rotina da Força Aérea no comecinho, né? Nesses primeiros meses que a gente tem aula o dia todo e tudo mais. Mas eu não conseguia estudar porque eu não sabia qual era meu objetivo final. Eu falava, gente, não tem como, eu planejei fazer cirurgia, como que eu vou trocar pra pediatria? Porque vão achar que eu tô trocando porque é mais fácil. Vão achar que eu tô trocando porque eu quero constituir família e ter tempo pra família. Porque sempre falam isso, né? Você fala que você vai prestar cirurgia, falam, nossa, mas você quer casar? E você fala, gente, quero, né? Então, assim, eu tinha muito essa preocupação com o que iam pensar. E eu fiquei numa negação interna também, né? Falei, nossa, gente, eu tava toda programada pra fazer isso. Só que aí é aquela coisa, a vida pós-faculdade, né? Que você começa a ver as coisas de outra forma. E nada como uma experiência pra ir te mostrando, Exatamente. Né? E eu gostava de cirurgia, barrigona aberta. E hoje em dia, é muito vídeo. É verdade. Na minha época do internato na PUC, às vezes tinha várias barrigas, já tinha os vídeos e tudo mais, mas tinha ainda bastante barriga aberta, eu achava o máximo. Agora, vídeo, eu achava um porre. Achava muito chato. E aí eu comecei a pensar. Falei, gente, eu tô presa nessa ideia da cirurgia. Sendo que talvez o que eu penso não vai ser a minha realidade, né? Eu vou ficar lá fazendo vídeo, meio monótono. E eu tô deixando pra lá uma coisa que eu tô gostando bastante. E aí foi quando eu comecei a pesar. E aí entra a Força Aérea, né? Eu gostei tanto de trabalhar lá, de atender paciente, fazer esse acompanhamento contínuo. Que eu falei, cara, acho que hoje em dia era mais fácil eu prestar clínica do que prestar cirurgia. Olha. E eu não gosto de clínica, não prestaria também, não. Eu gosto de criança mesmo. Mas, assim, pra ter a dimensão de que realmente, né, depois que você se forma e você vai ver como funcionam as coisas, muda um pouco a visão. Porque durante a faculdade é muito enviesado para os pontos fortes da faculdade que você faz. Então, por exemplo, a PUC é muito forte em ginecologia e obstetrícia. Você sai de lá achando o máximo GO. É legalzinho, né? Mas assim, cirurgia também, são estágios legais, mais dinâmicos. Então, assim, muita gente da minha turma ia pra esse lado. Cirurgia, GO. Com base no que teve durante a graduação. Com base na graduação, do que é mais forte lá. Sim. E acho que de lugar pra lugar deve mudar, né? E aí, depois de formado, você vê as coisas como são. Exato. Ô Mari, e assim, falando um pouco da carreira militar, ela é financeiramente atrativa? É uma boa opção para iniciantes, para início da carreira médica? Não. Verdade seja dita? Não. Eu acho que eu até já falei disso com o Arthur. Sim. Não é assim. Se você for pesar, servir ou então dar plantões, vou parar um ano e dar plantão, você ganharia infinitas vezes mais dando plantão. Só que eu acho que, assim, uma coisa que, da parte financeira... E carga horária? Do médico militar versus o médico que vai focar nos plantões. Mas, assim, se você for converter, tipo, trabalhei a mesma quantidade de horas... multiplicado o que eu fiz. Né? É muito diferente, é bem menos. Mas, e ainda tem um imposto absurdo, né? Como pessoa física lá na... Mas,
Eu acho que tem outras questões aí que a gente leva em consideração, né? Por exemplo, é um dinheiro que tá ali certinho, que você não vai ter que ficar naquela coisa, deixa eu pegar um plantão a mais, isso aqui e tudo. Você sabe que vai vir certinho. É um trabalho menos desgastante do que um plantão. Então, por exemplo, se você quer estudar, precisa estudar, uma coisa é você sair de um plantão de pronto-socorro caótico e ter que estudar. Outra coisa é você sair de um ambiente mais controlado e ter que estudar. Então, acho que você consegue organizar melhor a rotina, porque você sabe ali os horários que você vai ter que trabalhar, não fica dependendo de, na semana tal eu dei um plantão na segunda, um na quarta, um na quinta, na outra um na terça, um na sexta, um no sábado. Eu acho que na questão de organização ajuda muito. E você pode dar os plantões fora, né? O benefício de você ser médico militar, que em outras carreiras militares você não pode ter um trabalho fora ali dentro, né? Mas o médico pode, então assim, você pode complementar com os plantões. Então acaba dando certo. Isso é um ponto legal que você está trazendo. Se você pegar o Estatuto do Militar, ele está bem explícito ali que o médico, não o médico, né? O militar em si, ele não pode exercer cargo de administração, enfim, não pode ter outra atividade que não seja ali o militar, né? A carreira militar de fato. Como que é tratado isso dentro, né? Para vocês, enquanto médico, você percebe também que isso também tem uma vista grossa? Não, você pode trabalhar por fora, tranquilo. Não, acho que não é nem vista grossa, é realmente que pode. Acho que pelo tipo de cargo, não entendo muito isso, né? Mas assim, como é uma atividade assistencial, É não comum. sei, você pode. Mas você não pode, por exemplo, ser advogado na Força Aérea e advogar por fora também. Mas na parte médica você pode. Eu te pergunto. Eu acho que até porque se não pudesse, não ia ter ninguém. Então, eu te pergunto até porque eu já vi, acho que teve um caso, não é tão recente, mas que eles fizeram uma análise de médicos, não era nem médicos, acho que era geral, militares que tinham, por exemplo, um CNPJ com atividades... isso não pode. Então, e aí tiveram problemas, entendeu? Tiveram problemas. E se você pegar o próprio estatuto, ele tem ali uma vedação, né? Eu lembro que meu contador viu o estatuto antes de eu pensar nisso. Por isso que é muito importante ser bem assessorado nesses momentos. Ele veio me falar, não estava nem imaginando. Eu lembro, verdade, que eu fui falar com vocês e falou assim, nossa, Arthur, você está me antecipando uma coisa que eu nem me imaginava. Imaginei. Não, mas assim, não é um negócio que a gente faz embaixo do pano, é permitido. Sim. Agora eu não sei como você por falou, que exatamente. E tem uma questão de bom senso, né? Como você Exato, falou, é sim, médico, isso. né? Tá aqui, Sim, não vai seguir E carreira. assim, para médico não compensa exatamente financeiramente, né? Você só trabalhar lá. Então... E por que você foi pro segundo ano, né? Beleza, você fez um ano, passou por essa burocracia toda, nos 2 primeiros Acho meses. que eu me apeguei. Então, e aí? Você gostou? Gostei E muito. passou na sua cabeça, pronto, eu vou seguir agora a carreira mesmo. Já pensei. Sério? Mas depois eu vi que, assim, é diferente, né? A questão de seguir carreira. Porque eu fui lá, servi como segundo tenente, fiquei nessa o tempo inteiro. Se eu ficasse os 8 anos, seria como segundo tenente ali, na minha atividade assistencial. Agora, se você segue carreira, você vai subindo, né? E quanto mais você sobe, mais administrativo você fica. Então, assim, você até tem, às vezes, o assistencial também, mas você começa a ter cargos administrativos também. E o salário também sobe, né? Sobe. Mas não fazia muito meu estilo. Eu gosto de atender. Então, eu acabei desistindo por causa disso, assim, de ver que talvez eu ficasse lá fazendo algo que eu não ia gostar tanto, sabe? Ele meio que, no segundo ano, então, você deu continuidade em algo que já vinha sendo, já vinha acontecendo no primeiro ano. Eu continuei no mesma mesmo coisa, setor, mesmo setor, trabalho. A rotina não mudou. Não. Mudou, assim, um pouco, por exemplo, questão de plantão, que reduziu, porque eu fiquei mais antiga. Então, reduziu a quantidade de plantão. O tempo favorece a hierarquia, né? Exatamente, né? Eu fiquei mais antiga. E aí, deu uma amenizada, mas era o mesmo trabalho. Ô Mari, e pra quem você acha,
Que tipo de perfil de pessoa você indica esse caminho? E para quem definitivamente não é indicado uma carreira militar? Olha, eu brinco, na verdade, agora, né, que eu faço residência, às vezes eu falo, nossa, todo mundo devia servir 1 ano antes de vir pra residência, porque deixa você um pouquinho mais casca grossa, né? Na marra. E assim, e não que eu seja, nossa, sofri na Força Aérea, longe disso, mas realmente você tem as coisas, você aprende Mas como a você lidar. falou, é hierarquia, é disciplina. Igual a gente tava falando dos plantões, né? Você pode dar plantão fora, mas a Força Aérea é sua prioridade. Então, se você inventar de pegar um plantão fora e precisarem que você esteja lá, você vai ter que dar um jeito de passar seu plantão fora. Porque, acima de tudo, você é militar. Você não pode nem sair do país sem avisar o comandante, né? Olha. Então, assim, tem que ter esse perfil, né, de seguir as coisas certinho. Mas eu acho que todo mundo devia ir, porque ia facilitar depois na residência. Tira lições pra vida toda, né? Vamos falar? Tira. É muito bom, porque assim, é engraçado, por exemplo, às vezes no contexto da residência, surge alguma coisa, tipo, vocês vão ter que trabalhar no feriado. Vocês vão ter que fazer tal coisa. E aí a galera se desespera. E claro, eu não fico feliz, né? Mas Você já sabe lidar melhor com isso. eu já sei. Porque eu servi, às vezes ele chega lá, você vai ter que ir na formatura militar tal. Tá bom. Sim, senhor. Faz parte do processo. Então, às vezes faz falta a pessoa... Queira ou não, é isso que você vai fazer e ponto, acabou. Exato. Faz falta a pessoa aprender a falar sim, senhor. Às vezes é bom. Mas, assim, realmente tem questão de perfil, né? Até, por exemplo, quando eu servi, no ano em que eu servi, muitas pessoas estavam desgostosas de estar lá. Apesar de todos serem voluntários, não tinha ninguém que foi convocado obrigatoriamente lá onde eu estava servindo. Em outras localidades, sim. Inclusive, amigos de turma meus foram convocados. Mas todo mundo foi voluntário. Só que muita gente ficou de saco cheio. Mas eu acho que tem muito a ver também com sua expectativa, com o que você vai achando, sabe? Eu fui com as minhas expectativas muito pé no chão, muito na certeza de que eu queria estar lá, então pra mim foi muito proveitoso. Gostei muito do primeiro ano, tanto que quis ficar no segundo. Aí eu tava prestando, né, residência de pediatria, e mesmo antes de saber se eu ia passar ou não, eu já tinha falado com a minha chefe lá, falado que eu ia continuar. Que daí eu falei, bom, se eu passar na residência, eu tranco a minha vaga, se eu não passar, eu estudo mais 1 ano. E aí eu passei, tranquei a vaga, meus amigos todos me achando maluca de querer continuar mais 1 ano, mas assim, eu acho que eu não tava pronta pra ir embora. Eu gostei muito de servir. O segundo ano já foi um pouco diferente. Primeiro tinha toda aquela emoção inicial, aí o segundo, assim, chegou mais pro final e já tava um pouquinho mais cansada, mesmo, né? Já tava um pouquinho mais de saco cheio. Teve uma época que eu tive que ajudar, ficando de sobreaviso pra discutir caso. E eu achava que eu não tinha também tanta bagagem pra isso. Então eu fiquei meio tensa nessa época. Mas porque eu era mais antiga, eu e um outro colega continuamos. Aí tava com menos gente nessa escala de sobreaviso. Aí eles pediram pra gente ajudar, né? E aí eu ficava meio em choque, assim, ai meu Deus, e se me ligarem com um caso que eu não sei o que fazer? Mas sempre deu certo. E eu falava pra minha chefe, eu falava, Major, na época ela era capitão, né? Agora ela é Major. Eu falava, capitão, se eu não souber o que fazer, o sobreaviso sou eu, mas eu vou ligar pra senhora. Mas nunca precisei, sempre deu certo. Por sorte, acho que foi meu pezinho quente. Mas eu fiquei meio estressada nessa época, um pouquinho mais de saco cheio, sabe? Mas acho que valeu a pena, foi Você bom. recomenda, então, para o médico que está se formando, ele passar pelo menos 1 ano ali como Eu acho que é cargo uma militar? experiência muito legal, assim, legal. você é enriquecedora, né? Você aprende como médico, você aprende essas coisas além da medicina, acho que é muito legal para você aprender a lidar com essa questão de hierarquia, que em qualquer trabalho vai ter, né? Você sempre vai ter chefe, outras pessoas para lidar. Às vezes você vai ser o chefe, que é bom você aprender também. Acho que assim, lá, por exemplo, era um lugar que a gente não tinha todos os recursos. Então, também ensinou essa parte, né, de você
fazer ali com o que dá, qualquer coisa você tem que encaminhar, tem que resolver. Então, foi muito legal, assim, a experiência. E eu recomendo. Mas, assim, tem gente que realmente não vai se encaixar, não vai gostar. Tem gente que tem mais dificuldade de lidar com ordem. Sim. Tem gente que não vai gostar do ambiente, né? Então... Perfis e perfis, né? Perfis e perfis. Mari, agora pra gente finalizar o nosso papo, conta pra gente quem que é a Mari sem jaleco? Essa pergunta... Essa você nos preparou, né? Não, eu me preparei. Eles falaram os assuntos, né? Mas essa pergunta eles deixaram de surpresa. E... Quem é você? Eu acho até difícil. Não é difícil a gente falar da gente? É muito difícil falar da gente. É mesmo. Porque acho que, ainda mais muito da minha vida é justamente a medicina. Às vezes eu tenho até dificuldade com isso. De tentar segurar um pouco, que eu tô sempre ligada a isso. As minhas amigas, quando eu tô de férias, falam, pelo amor de Deus, silencia o WhatsApp. Mas eu tô sempre ali. Sempre ali. Então, é difícil a Mari tirar o jaleco. Tá difícil desvincular. No sentido, assim, figurado, né? Eu tô aqui sem, mas, assim, sempre tá um pouquinho. Mas acho que uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, gosta de aproveitar a vida, gosta de causar um impacto legal nas pessoas. Acho que por isso que eu escolhi a medicina também, pra poder... fazer algo pelo outro, gostoso. E não sei. Gosta de criança? Gosto de criança. Essa questão do gostar de criança também é uma coisa engraçada, né? Porque eu fui viajar esses tempos com meu irmão, a gente em avião, ônibus, assim, e ele assim, ai meu Deus, essa criança chorando. E eu, ai, nossa, nem tô ouvindo. Nem se incomoda. Então a gente se acostuma com as crianças. Música pro meu ouvido. Mas... Não sei me definir, assim, fora da medicina. Você é especial, Mari, e a gente agradece demais a sua participação. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Se alguém quiser te acompanhar, Instagram, ou te mandar e-mail com alguma dúvida sobre o assunto, é possível? Você pode passar o seu contato? Posso. Seu Instagram. Eu tenho 2, né? Eu criei um profissional, mas ele tá meio paradinho ainda. Que é doutora.marianaloures. E o meu pessoal é Mari Loures e um underline. Legal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. Para você que vai seguir carreira militar, acho que é um episódio riquíssimo, com muitos detalhes. E ficamos aí até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.